O Ministério Evangélico de Ensino Bíblico apresenta Aprendendo a Palavra, com o pastor Gilberto Costa e a missionária Fátima Coimbra. Muito boa tarde, queridos ouvintes. A paz e a graça de Jesus estejam com vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição aí do seu programa Aprendendo a Palavra. Nós estamos juntos aqui, quem vos fala é o pastor Gilberto Costa, e nós queremos cumprir com você essa jornada maravilhosa. Sabe, queridos, tem gente que faz jornada andando por caminhos, não é? Vai atrás de escalar uma montanha, de fazer uma trilha, não é? Ecológica. Tem pessoas que passam semanas, às vezes, caminhando, cumprindo uma trilha. Mas olha, a melhor jornada que você faz é a jornada bíblica, é você caminhar pela Bíblia todinha, como nós estamos fazendo aqui. Então nos acompanhe. Não desanime, fique aí conosco todos os dias de segunda a quinta-feira, nesse horário do meio-dia às 14h. E melhor ainda, você pode acompanhar, você pode ouvir de novo, ou então ouvir algum programa que você não teve condição de acompanhar, no nosso site, lá no Ministério Evangélico de Ensino Bíblico, no Facebook, é só procurar esse nome. E lá no endereço do nosso blog, que é Ministério Evangélico de Ensino Bíblico.blogspot.com.br, tá bom? Então, não deixe de acompanhar, sabe, queridos? Não deixe de fazer essa leitura sequencial da Bíblia. É muito importante que você conheça toda a palavra de Deus. É a revelação, é a notícia, é a novidade mais importante que você tem para cumprir na sua vida, não é? E nós vamos dar continuidade aí, estamos aí no livro de Atos dos Apóstolos e já estamos no capítulo 18. Então já abre aí a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 1. No nosso programa anterior, nós vimos como foi importante, não é, no capítulo 17, a passagem do apóstolo Paulo pela cidade de Atenas, né? A principal cidade do ponto de vista cultural, filosófico, das ciências, do pensamento, da religião. Em toda a Grécia, a principal cidade era Atenas. De lá é que vem a maioria dos filósofos gregos, né? Os famosos filósofos gregos e suas doutrinas, seus ensinamentos. Então, agora a gente vai ver no capítulo 18 como Paulo, saindo de Atenas, vai então para outra cidade que vai ter também uma importância muito interessante aqui no Novo Testamento. Então vamos lá continuar nossa leitura. Você já abriu aí a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Olha aí, queridos, cidade de Corinto, cidade importante, cidade para a qual o apóstolo Paulo escreveu duas cartas no Novo Testamento, né? 1 Coríntios e 2 Coríntios. Quem são os coríntios, pastor? São as pessoas que nasceram em Corinto, não é? Ou moram em Corinto. Então, como a gente aqui é recifense por conta da cidade do Recife, não é? Então, coríntios, as pessoas da cidade de Corinto. Então, aqui nós vamos ver o apóstolo Paulo chegando aí a primeira vez na cidade de Corinto. Veja que bacana essa narrativa aqui. Versículo 2. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila,
natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Eita, pastor, quanto nome! Vamos entender esses nomes aqui. Então, chegando lá na cidade de Corinto, Paulo encontrou um judeu, o nome dele era Áquila, e esse judeu estava com sua esposa chamada Priscila. E aí, o que eles estavam fazendo na cidade de Corinto? Eles tinham saído da cidade de Roma, que era a capital do Império Romano, porque na época o imperador Cláudio havia decretado que os judeus fossem expulsos de Roma. Veja aí como os judeus eram perseguidos, né? Como os judeus eram terrivelmente perseguidos em todo lugar, né? Então, quem foi Cláudio, né? Cláudio foi o quarto imperador romano, o quarto César, né? Ele chegou ao poder no ano 41 depois de Cristo e acabou morrendo envenenado pela sua esposa Agripina no ano 54 depois de Cristo. Olha só que coisa, né? Então tá aí o Cláudio. E aí o que aconteceu? Ele mandou embora os judeus de Roma. Então Paulo, o apóstolo Paulo, encontrou esse judeu ali na cidade de Corinto por causa disso, né? Versículo 3. Aí diz no fim do versículo 2, Paulo aproximou-se deles. Olha, foi chegando para fazer amizade, né? Versículo 3. E, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Olha que interessante. Não sei se você sabia dessa curiosidade da vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, a profissão dele, né, o trabalho dele do dia a dia, era construir tendas, tá vendo? E esse era o mesmo trabalho que tinham também Áquila e sua esposa Priscila. Então a gente vai ver mais na frente um pouquinho que, embora o apóstolo Paulo tenha dedicado a sua vida plenamente ao Evangelho, a ser um apóstolo, à pregação, mas ele não parou de trabalhar. Ele tinha essa questão na cabeça dele de que, embora como apóstolo ele pudesse, ele tinha o direito de ser mantido pelos dízimos e ofertas dos irmãos da igreja, mas ele fazia questão de trabalhar para ganhar o seu sustento, para não ser, segundo as palavras dele, não ser peso para a igreja, né? Então a gente vai chegar a um ponto onde o apóstolo Paulo ele vai inclusive respondendo a algumas pessoas que estavam criticando ele na época. Ele vai lembrar as pessoas disso, dizendo: olha, meu comportamento diante de vocês foi sempre correto, embora fosse direito meu como apóstolo, né, ser sustentado pela igreja, sempre trabalhei para não ser pesado para a igreja, tal. Então a gente vai ver isso mais na frente um pouquinho, né? Bem interessante. Então acabou Paulo morando lá em Corinto, né, com esse casal, não é, Áquila e Priscila, e eles faziam tendas. E o que eles faziam mais? Versículo 4. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quer dizer, todo sábado Paulo ia na sinagoga e pregava o evangelho, e tanto judeus como gregos, quer dizer, habitantes daquela cidade que frequentavam a sinagoga para aprender sobre o Deus de Israel, acabavam se convencendo que Jesus Cristo era o Messias, que Jesus é Deus, ou seja, acabavam crendo no evangelho, né? E aí veja o que aconteceu em seguida, verso 5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Quer dizer, dizendo aos judeus que o Cristo você já sabe, né, ouvinte? Cristo é o Messias, não era o sobrenome de Jesus, não. Cristo é um título, significa o Messias, o Salvador tão esperado pelos judeus. Então Paulo explicava: olha, queridos, o Salvador é Jesus, vocês estão esperando ainda, ele já veio, né? Versículo 6. Lá vem a oposição agora.
Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Então, mais uma vez, né, você vê o apóstolo Paulo sempre procurava, em cada cidade que ele chegava, primeiro procurava os judeus. Aí ele começava a pregar nas sinagogas. Isso parece um filme repetido, né? E aí os judeus começavam a crer na palavra, no evangelho. De repente, um outro grupo se levantava, fazia oposição a Paulo, blasfemava, expulsava Paulo. E Paulo então está dizendo aqui: olha, eu preguei para vocês o evangelho e o Messias. Agora vocês não querem ouvir. Então, quando ele diz: eu estou limpo do sangue de vocês, então vocês vão prestar contas a Deus. Eu cumpri a minha parte, não é? Preguei o evangelho. E aí ele termina esse versículo 6 dizendo uma coisa legal aqui: vou para os gentios. O que é que são gentios, pastor? São aqueles que não são judeus. Então você vê que sempre isso se repetia em toda a cidade. Primeiro pregando aos judeus, alguns se convertiam, outros não. Os que não se convertiam acabavam perseguindo Paulo. Ele saía e ia anunciar então o evangelho aos gentios, né? Os que não eram judeus. E aí no verso 7 diz assim: saindo dali, Paulo, né, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, quer dizer, vizinha à sinagoga. Mas o que aconteceu? Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Olha que bênção. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo, aí veja que bacana, né? Veja o que Paulo, usado por Jesus, e dirigido pelo Espírito Santo, o que ele conseguiu, né? Ele ministrando a palavra, o Espírito Santo tocou nesse homem chamado Crispo, que era o principal da sinagoga, como se fosse o rabino da sinagoga, o chefe da sinagoga. E esse Crispo, que era chefe da sinagoga dos judeus, creu no Senhor com toda a sua casa, quer dizer, com toda a sua família. Então veja que coisa maravilhosa, não é? Foi ganha essa vida aí, que era o chefe da sinagoga. E também muitos dos coríntios, né, ouvindo, criam e eram batizados, já queriam logo servir a Jesus e começar uma nova vida, né? Andar em novidade de vida, que é o que traz o batismo nas águas. Veja que bacana. Aí o versículo 9 diz assim: teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Aleluia! Olha aí, ouvinte, que maravilha! O próprio Senhor Jesus falando em sonho, aí, em visão, não é? Durante a noite, não é em sonho, em visão, com o apóstolo Paulo. Eu vou ler de novo o que Jesus disse a Paulo. Disse assim: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo. Olha, isso vai para você, viu? Você que faz a obra de Deus e anda meio desanimado, pensando assim: rapaz, eu acho que eu não vou falar mais, vou deixar para lá. Olha, Jesus fala para você: não temas, porque eu estou contigo. Não pare de falar, não te cales. É isso que Jesus diz para você, como disse o apóstolo Paulo. E Jesus continuou dizendo: e ninguém ousará fazer-te mal. Porque, Jesus conclui, pois tem muito povo nesta cidade. Significa o quê? Jesus já sabia, já via, né, com a sua visão, como Jesus é Deus e é onisciente, sabe todas as coisas, ele já sabia que naquela cidade muitas pessoas estavam com o coração disposto a crer no Deus Todo-Poderoso. Então, por isso que ele disse a Paulo: fale, não se cale, não fique com medo, porque nessa cidade
muitos vão ouvir e muitos serão salvos. Muitos crerão, não é? E aí, sabe o que fez o apóstolo Paulo no versículo 11? Fez assim, diz assim: e ali, quer dizer, na cidade de Corinto, né? E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Imagina, irmãos, imagina, ouvintes, que delícia foi para essa cidade, hein? Ter o nosso querido apóstolo Paulo durante 1 ano e meio inteirinho ensinando a palavra de Deus todo dia. Não é como não era naquela época como é hoje, não, né? Que muitas pessoas vão na igreja no domingo só, não é? E às vezes passam a semana toda sem ler a Bíblia, sem ter nenhuma comunhão, nenhum contato com Deus. Não, naquela época o apóstolo Paulo passou 1 ano e meio. Ó. Um ano tem 360 dias, 365 dias, não é? E aí 1 ano e meio, né? Meio ano tem 182 dias. Então imagine, não é? O apóstolo Paulo passou mais de 500 dias ensinando a palavra de Deus, o Evangelho, na cidade de Corinto. Que maravilha, né? Que coisa mais linda. E aí o que aconteceu, né? Será que esse ano e meio que Paulo passou lá foi tudo na paz, foi tudo tranquilo? Ou teve algum tipo de combate, né? Algum tipo de oposição a Paulo? Vamos ver. Versículo 12. Então, estamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 12. Diz assim: quando, porém, Galho era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus, olha, de novo, concordemente, quer dizer, em conjunto, combinados, não é? Contra Paulo, e o levaram ao tribunal, dizendo, olha só, se levantaram os judeus, não é? O pessoal da sinagoga contra o apóstolo Paulo, levaram ele ao tribunal de justiça, dizendo o seguinte: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Olha que coisa, a acusação era essa, não é? Então diziam lá de Paulo, esse homem aqui está convencendo, né, os judeus a adorarem a Deus de modo contrário à lei. Que lei é essa? Só para você saber, ouvinte. A lei de Moisés, não é? Estavam reclamando que Paulo estava violando a lei de Moisés. E é interessante ver em quantas partes Moisés, em sua lei, fala sobre o Messias, fala que ele seria levantado, não é? Como Jesus foi levantado na cruz, e ele iria absolver os males de todas as pessoas, como Jesus levou naquela cruz todas as nossas dores, enfermidades e transgressões. Então Moisés fala muito de Jesus, do Messias, né? O pessoal não estava sabendo entender isso. E aí no verso 14 diz assim: ia Paulo falar quando Galho declarou aos judeus, disse lá o procônsul Galho, se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas, se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz destas coisas. E os expulsou do tribunal. Olha que bacana, né? Então o procônsul, em outras palavras, disse, olha, não tenho nada com isso. Não houve aqui nenhum crime de roubo, de morte, de estelionato, não houve. Vocês estão trazendo para mim, que sou eu que sou um cônsul, um procônsul romano, vocês estão trazendo uma divergência religiosa da religião de vocês, judeus. Então não tenho nada com isso, sai aqui do meu tribunal. Expulsou lá os judeus. Paulo nem teve chance de falar. E aí o que aconteceu depois? Verso 17. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Galho, que era o procônsul, né, todavia não se incomodava com estas coisas. Então veja como o pessoal realmente, como era duro, né, você levar o evangelho nessa época para essas cidades, e principalmente como o povo de Israel, né, a menina dos olhos do Senhor, como o povo era rebelde e resistia ao evangelho, não é?
quer dizer, enfurecidos por não terem sido atendidos pelo procônsul romano, agarraram então o chefe da sinagoga, o Sóstenes, e fizeram o quê? Espancaram ele diante do tribunal. Quer dizer, uma fúria, né? Realmente uma cabeça dura contra o Messias, né? Contra o Salvador. Impressionante. E aí o que aconteceu em seguida? Versículo 18. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, já estava 1 ano e meio, né? Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Lembra aquele casal? Depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Então, Paulo, de vez em quando, fazia esses votos, né? Raspava a cabeça, era um voto com Deus, para que ele pudesse chegar nas cidades e os judeus pudessem recebê-lo de uma maneira mais doce, mais receptiva, para que ele tivesse oportunidade de pregar a palavra de Deus, né? Pregar o Evangelho, de avisar para todos, olha, o Messias chegou, é Jesus, ele veio, ele morreu na cruz, ele ressuscitou, ele está nos céus, ele limpou o nosso pecado. Essa era a mensagem de Paulo, né? Se arrependam, se entreguem a Jesus Cristo. Isso que Paulo ensinava. Aí no verso 19 diz, chegados a Éfeso, olha aí, cidade de Éfeso, outra cidade importante no Novo Testamento, não é? Para quem o apóstolo Paulo depois escreveu uma carta muito importante chamada Carta aos Efésios. Quem são os Efésios, pastor? São as pessoas que eram da cidade de Éfeso, né? Então diz o verso 19, chegados a Éfeso, deixou-os ali. Deixou-os quem? Priscila e Áquila, né? Aquele casal. Ele, porém, Paulo, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. De novo, primeiro sempre aos judeus. Rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu. Quer dizer, não concordou, não é? Veja que gostaram, não é, do Evangelho, de conhecer o Evangelho, e pediram lá os judeus em Éfeso que Paulo ficasse mais algum tempo lá, mas Paulo não ficou. E no verso 21 diz assim, mas despedindo-se disse, se Deus quiser, voltarei para vós outros. E, embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, olha, cidade lá já pertinho de Jerusalém, né? Chegando a Cesareia, desembarcou subindo a Jerusalém e, tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Pronto, chegou de volta ao ponto de partida, né? Isso aí, então, está encerrando aqui a segunda viagem missionária de Paulo, né? Saiu de Antioquia, percorreu vários lugares, várias cidades. Dessa vez ele percorreu a cidade de Atenas, né? Uma cidade importante. Percorreu também a cidade de Corinto, também passou pela cidade de Éfeso, né? Então cidades importantes, e voltou para Antioquia, que foi de onde ele saiu. No verso 23 disse, havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Quer dizer, mesmo depois de chegar a Antioquia, Paulo ainda deu um pulinho lá nessa região da Galácia e da Frígia para confirmar os discípulos, quer dizer, para saber como é que estavam os discípulos que ele tinha deixado lá, se estavam firmes, se estavam fortes no Senhor, se tinham alguma dúvida, não é? Se tinham recebido algum ataque, alguma falsa doutrina, não é? Alguma coisa assim. Então você vê que bacana, né? Essas viagens missionárias de Paulo. E na região da Galácia, é interessante que também é uma região importante no Novo Testamento, para onde Paulo enviou a carta aos Gálatas, né? O pessoal que morava na Galácia, né? Então bacana demais isso aí. E assim concluída foi a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, não é? E aí o que acontece agora?
o nosso querido apóstolo Paulo, dirigido lá pelo Espírito Santo, ele tinha essa direção, não é, de não permanecer no mesmo lugar. Quer dizer, é um típico comportamento de um apóstolo, né? Então ele ficava em algum lugar por algum tempo, mas sempre tinha em mente as viagens missionárias, né? Você partir pelas cidades pregando a palavra, pregando o evangelho, ministrando a palavra de Deus. E aí ele vai começar agora, a partir do próximo versículo, do versículo 24, já vai começar a sua terceira viagem missionária. Até agora a gente já aprendeu sobre a primeira e a segunda viagem, que acabou de acabar, mas ele já vai aqui partir para a terceira viagem. Vamos ver como é que isso aconteceu. Atos dos Apóstolos, né, onde estamos, capítulo 18, versículo 24. Ok? Diz assim a palavra de Deus. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso, cidade de Éfeso, um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Quer dizer, homem eloquente. O que é isso, pastor? Que fala bem em público. E poderoso nas Escrituras, quer dizer, conhecia muito bem as Escrituras sagradas, né? O Velho Testamento na época. Verso 25. Era ele instruído no caminho do Senhor. Quer dizer, ele conhecia a Velha Aliança, o Velho Testamento, mas também era convertido a Jesus. Era instruído, conhecia o Evangelho do caminho de Jesus, o caminho do Senhor. Segue a Bíblia dizendo, e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Então, veja que coisa interessante isso aqui, não é? Esse judeu chamado Apolo, não é? Era um judeu convertido a Jesus Cristo, não é? Quer dizer, aceitou Jesus como Messias prometido pelas Escrituras. Era um homem eloquente, sabia falar muito bem, conhecia muito bem as Escrituras, conhecia muito bem o Evangelho, porque diz a Bíblia aqui que ele ensinava com precisão, quer dizer, ensinava perfeitamente ali a respeito de Jesus, só que tinha uma coisa que nosso querido Apolo não conhecia, porque no fim do verso 25 diz assim, conhecendo apenas o batismo de João. Então, qual era o batismo de João? Você se lembra, ouvinte? O batismo de João aqui, que ele está falando, é o João Batista, é o batismo nas águas. Então, o Apolo, ele só conhecia aquele batismo nas águas pregado por João Batista, que é o que, queridos? O batismo do arrependimento, não é? Quando a gente confessa nossos pecados a Deus, se arrepende do que a gente fez até aquele dia e decide entrar em aliança com Jesus, nos batizando, né? Você, quando mergulha nas águas, você tem a sua velha criatura sepultada. Quando você sobe das águas, é como se você ressuscitasse junto com Jesus. Morreu ali junto com Jesus a velha criatura, ressuscitou uma nova criatura para andar em novidade de vida. Então, veja que Apolo, apesar de ser uma bênção, apesar de dominar a palavra de Deus, conhecer muito bem o Evangelho, saber ensinar muito bem, mas ele desconhecia uma coisa. O que era, hein? O que você acha que ele desconhecia? Ele diz aqui que ele só conhecia o batismo de João Batista. Significa, então, que ele desconhecia o batismo com o Espírito Santo, que o próprio João Batista profetizou, não é? Quando João Batista disse, eu batizo vocês com água, mas vai vir outro depois de mim, que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo, que é Jesus. Então veja que Apolo era uma bênção, mas desconhecia isso. E veja a importância do batismo no Espírito Santo, né? Veja aí no verso 26 o que aconteceu. Apolo, começou a falar ousadamente na sinagoga, lá no local onde os judeus se reuniam, né? Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, lembra desse casal? Tomaram-no consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. Quer dizer, Apolo sabia um bocado de coisa, mas faltava a ele conhecer algumas coisas mais. Então, Áquila
e Priscila, por terem convivido com o apóstolo Paulo, chamaram ele então no cantinho e ensinaram para ele o que faltava. Veja que interessante. E aí no verso 27 diz: querendo ele, Apolo, percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Então, aqui a gente vê a importância, queridos, do que vocês estão fazendo ouvindo esse programa. A importância de você ter, além do fervor, além da busca do Espírito Santo, além do falar em línguas, além do mover de Deus, além do dar lugar, mas seja como for que se fale na sua denominação, além de você sentir a presença do Espírito Santo, além de você, navegar no poder do Espírito Santo, é uma delícia, é uma maravilha, é muito bom. Mas você também precisa alimentar o seu conhecimento da palavra de Deus. Você entende, querido? Porque senão, se você ficar apenas no mover e no movimento, você pode ser levado ou enganado por alguma falsa doutrina, algum falso ensino ministrado por algum falso profeta ou alguma seita. Então você fica só no movimento e não se alimenta também do conhecimento da palavra, fica vulnerável, fica enfraquecido nesse quesito. Você está me entendendo? Então você vê aqui o que Apolo... Veja que Apolo não conhecia nem o batismo no Espírito Santo. Não conhecia. Mas ele, como conhecia muito bem as Escrituras, ele conseguia mostrar para os judeus, que era e são ainda o primeiro alvo do Senhor Jesus, ele provava nas Escrituras, mostrando ali todas as profecias de Isaías, de Moisés, de Jeremias, de Zacarias, de Amós, de Osés, tantos e tantos, praticamente todos os profetas do Antigo Testamento falaram sobre a vinda do Messias, o Cristo. Uns falaram mais, outros falaram menos, não é? Mas falaram. Então Apolo, ele ia mostrando na palavra, aqui, tá vendo aqui, essa profecia aqui, ia nascer em Belém, Jesus nasceu em Belém. Olha essa outra aqui, alguém do grupo dele ia trair ele, traiu. E o preço da traição ia ser 30 moedas de prata, diz a profecia. Olha aqui, aconteceu. Mas o traidor ia ter remorso, ia querer devolver o dinheiro, e os sacerdotes não iam querer aceitar, iam jogar o dinheiro comprando um campo chamado Campo de Sangue. Isso tudo, queridos, estava profetizado mais de 500 anos antes de Jesus vir à Terra e se fazer carne. Veja que coisa. Então veja a importância de você ser uma pessoa equilibrada com Deus. Você aliar as duas partes. Uma parte não exclui a outra. Não é também para você ficar só no conhecimento intelectual da palavra e não ter nenhuma experiência com Deus, uma experiência sobrenatural, porque isso é verdade, existe. Mas também você não pode ficar só no movimento e também não se dedicar a aprender a palavra, porque senão você também está desequilibrado para um lado ou para outro, tá certo? Então, glória a Deus, aqui foi realmente uma grande bênção, né? E agora, será que nosso querido Apolo, não é? Ele vai se encontrar com o apóstolo Paulo em algum momento, não é? Será que isso vai acontecer? Porque veja que Apolo está sendo usado pelo Senhor aqui, convencendo as pessoas e tal. Mas ele não conhecia o batismo no Espírito Santo. Será que esses dois evangelistas, esses dois homens de Deus abençoados vão se encontrar? Vamos ver isso, mas depois do nosso intervalinho, tá bom? Por enquanto você fica aí na presença de Deus, fica ouvindo esses louvores maravilhosos e já já a gente volta, tá? Até daqui a pouquinho. Ouça este e outros áudios do programa Aprendendo a Palavra na fanpage do Facebook Ministério Evangélico de Ensino Bíblico ou acesse Ministério Evangélico de Ensino Bíblico.blogspot.com.br.
Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta ao meio-dia, aqui na Renovação FM. E às quintas, 8 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, segunda rua à direita após o Estádio do Arruda, sentido subúrbio. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito. Informações 986291752. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta ao meio-dia, aqui na Renovação FM. E às quintas, 8 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, segunda rua à direita após o Estádio do Arruda, sentido subúrbio. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito. Informações 986291752. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Ouça este e outros áudios do programa Aprendendo a Palavra na fanpage do Facebook, Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Ou acesse Ministério Evangélico de Ensino Bíblico.blogspot.com.br. Glória a Deus, queridos ouvintes, estamos de volta para o segundo bloco do seu programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa. E olha, no primeiro bloco nós estávamos vendo o capítulo 18 lá de Atos dos Apóstolos, né? Nesse capítulo 18 nós aprendemos ali, conhecemos um cristão muito interessante, não é? Chamado Apolo, um judeu que acabou aceitando Jesus Cristo como Senhor da sua vida, como Messias prometido nas Escrituras, e um judeu que era um homem que sabia falar muito bem, conhecia muito bem as Escrituras, que conhecia muito bem o Evangelho e era uma bênção nas mãos do Senhor. Esse homem, ele andava pelas cidades, não é? Com a concordância dos discípulos, e ele ia provando nas Escrituras para os judeus que Jesus é o Messias esperado, né? Então ele ia provando, mostrando para os judeus essa questão. Então, parece então que esse homem, não é? Esse querido Apolo, era um cristão completo, não é? No entanto, a Bíblia nos revelou aqui que faltava a Apolo um conhecimento fundamental, uma comunhão com Deus fundamental. Porque a Bíblia nos revelou, e a gente mostrou isso no primeiro bloco, que Apolo só conhecia o batismo de João Batista, o batismo nas águas. Ele não conhecia o batismo no Espírito Santo e com fogo, não é? Então, veja que quando nós terminamos o bloco anterior, o Apolo, ele pediu então para percorrer as cidades da região da Acaia. E aí os irmãos animaram ele, vai lá, vai mesmo, vai lá, prega o Evangelho. E ele foi, pregava o Evangelho, mostrava nas Escrituras para os judeus que Jesus era o Messias, tudo direitinho. E aí veja o que aconteceu com esse cristão, não é? Judeu, o nosso querido Apolo. Veja como foi interessante o encontro que ele vai ter com o apóstolo Paulo. Isso aqui está no capítulo 19, que é o nosso próximo para onde a gente vai. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, olha aí a cidade de Corinto de novo, né? Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes. Olha o que Paulo perguntou. Recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Foi a pergunta de Paulo. Olha só, o que Paulo queria saber aqui? Se eles foram batizados no Espírito Santo, não é? Essa foi a pergunta de Paulo. Veja qual foi a resposta dos
dos queridos discípulos que estavam lá em Éfeso. Responderam assim: ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Olha só, ouvintes. Olha que coisa impressionante isso aqui, hein? Impressionante. E isso hoje não é muito diferente não, viu? Tá cheio de gente por aí que conhece, já ouviu falar do Pai, né? O Pai, Deus o Pai. Já ouviu falar do Filho, Jesus o Filho, morreu na cruz por nós, não é? Limpou o nosso pecado, ressuscitou, subiu aos céus. E o Espírito Santo? Pouca gente conhece quem é o Espírito Santo, quais são as missões, as funções do Espírito Santo. Pouca gente conhece. Muita gente pensa que o Espírito Santo é uma pomba. Veja que coisa, né? Pouca gente sabe que o Espírito Santo é uma pessoa, assim como Jesus, né? Então, queridos, é muito importante saber sobre o Espírito Santo. Muito, 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 muito. Se você for no nosso site, na página do Facebook, Ministério Evangélico de Ensino Bíblico, ou então no nosso blog, Ministério Evangélico de Ensino Bíblico.blogspot.com.br, lá você vai conseguir ouvir uma série de programas que nós fizemos. Procure lá, tem programas sobre quem é Jesus Cristo, tem uns 5 programas, e tem programas sobre quem é o Espírito Santo, tem uns 3 ou 4 programas. Então é muito importante você saber quem é Jesus Cristo, quem é o Espírito Santo, para você não ficar feito esses irmãos em Éfeso aqui, que sequer sabiam da existência do Espírito Santo, né? Uma coisa seríssima isso aqui. Bom, então no versículo 3, veja qual foi a reação de Paulo, né? Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Quer dizer, se eles não sabiam nem quem era o Espírito Santo, né? Paulo estava perguntando: e vocês foram batizados? Não foram batizados no Espírito Santo, não? Aí, veja aqui, voltando para a Bíblia, o que é que eles responderam? Responderam no batismo de João, que é o batismo nas águas, né? Então só foram batizados no batismo das águas. E aí, veja só o que vai acontecer aqui. No verso 4, diz assim a palavra de Deus: disse-lhes Paulo: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E veja que bacana, né? Então, Paulo está contando como era o batismo nas águas, né? Na época de João, né? De João Batista. E agora Paulo vai providenciar, vai ministrar na vida desses irmãos em Éfeso o batismo no Espírito Santo. Veja o que Paulo vai fazer, ó. Versículo 6. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Então veja que coisa bacana, não é? Esses homens que sequer conheciam o Espírito Santo, eles foram ministrados pelo apóstolo Paulo, e mais uma vez vemos aí o falar em línguas no momento que a pessoa é batizada no Espírito Santo, né? Já é aí a terceira vez. Primeiro nós vimos com o batismo dos apóstolos, né? Na primeira vez. Segundo, nós vimos o batismo lá na casa do centurião Cornélio, né? Que era um romano. Foi batizado no Espírito Santo ele, sua família e seus amigos que estavam ali ouvindo a palavra. Também falaram em línguas. Mais uma vez aqui, né? O apóstolo Paulo ministrando a esses 12 homens. Houve esse fenômeno sobrenatural, né? As pessoas começaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo concedia, né? Que falassem assim como foi da primeira vez com os apóstolos, né? Muito bem. E aí o que aconteceu depois? Versículo 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando, quer dizer, explicando, expondo, né? Dissertando e persuadindo, quer dizer, convencendo,
com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Então está aqui, o que aconteceu? Paulo ia ensinar na sinagoga, não é? Mas alguns dos judeus se mostravam empedernidos, quer dizer, resistentes, não é? E descrentes, e falavam mal do caminho. O caminho aqui está com C maiúsculo, porque era uma maneira que o grupo de cristãos era chamado, que os ensinos de Jesus eram chamados. As pessoas chamavam, é o pessoal do caminho. Quem é esse pessoal aí? Estão ensinando o quê? É o pessoal do caminho, estão ensinando sobre Jesus. Então se falava assim, a turma do caminho. Então esses judeus, eles começaram a falar mal dos cristãos, dos ensinos, né, de Jesus e tal, diante da multidão. Então, o que Paulo fez? Para não entrar em discussões, porque quando você fica só discutindo, não sobra tempo para ensinar, não é? Então não vale a pena ficar discutindo. Se a pessoa não quer receber o evangelho, nem o ensinamento, então também não fique discutindo, não é? O que você vai fazer? Vai procurar alguém que queira receber. Foi o que Paulo fez. Então se separou, não foi mais na sinagoga, chamou os discípulos que estavam crendo, que eram da sinagoga, e passou Paulo a ensinar na escola de Tirano, que era uma escola que tinha nessa cidade. Não é interessante? Não agiu com sabedoria o apóstolo Paulo, né? Pelo Espírito Santo. O que adianta você estar ensinando num lugar onde todos os dias que você ensina, você tem que ficar discutindo com as pessoas. As pessoas não querem receber, não é? Então você busca um lugar onde as pessoas possam ir e possam receber a palavra de Deus. E olha o que diz, que interessante aqui no versículo 10, diz assim: durou isto por espaço de 2 anos. 2 anos Paulo passou ensinando nessa escola de Tirano, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor. Olha, deu oportunidade para que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então veja que preciosidade, não é? Foi esse tempo do apóstolo Paulo ensinando, né? E o versículo 11 diz: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Que coisa, né? Então aqui, queridos, veja que o apóstolo Paulo era tão usado, não é? A ponto de seus lenços e roupas, não é? Ao serem levados a pessoas doentes e endemoniados em outros lugares, chegava a pessoa ficar curada e o espírito imundo sair, não é? O demônio sair. Aqui cabe um comentário aqui, porque isso aqui, observem que é um relato bíblico, não é? De algo que aconteceu, de verdade aconteceu, e se aconteceu naquela época, foi de fato uma direção do Espírito Santo para que aqueles irmãos, né, fizessem uso desses lenços, desses aventais do apóstolo Paulo. Porém, a gente vê aqui que isso não é um ensino, uma doutrina bíblica, não é? Aqui a Bíblia está apenas relatando que isso aconteceu, mas não está mandando a gente fazer a mesma coisa. Por quê? Porque se a gente fizer a mesma coisa, o que pode acontecer? Um grande buraco aberto, uma grande brecha aberta para a idolatria. Que é o quê? Daqui a pouco a gente está assim: ah, pastor, então mande para mim um lenço seu, uma camisa sua, porque eu vou pegar essa camisa, vou vestir e vou ser abençoado. Vou pegar esse lenço, eu vou passar no doente e ele vai ficar curado. E daqui a pouco as pessoas passariam então a pensar que é o lenço, que é a camisa, que é o paletó,
que tem o poder e não o nome de Jesus. Você está entendendo, ouvinte? Então isso aqui é muito perigoso. A gente não pode transformar isso numa doutrina, né? Há pessoas que têm feito isso. Eu vou pegar minha camisa. Um pastor muitas vezes fala, vou cortar ela em pedacinhos e vou dar para os irmãos levarem para casa, para colocar sobre o doente. Isso não é necessário. Você que está me ouvindo e que crê na palavra de Deus e tem fé e crê na autoridade do nome de Jesus, você pode colocar sua mãozinha mesmo na cabeça do doente, como Jesus disse, lá em Marcos, capítulo 16, no finalzinho, versículos 14 a 18. Jesus diz, estes sinais vão acompanhar aqueles que crerem. Em meu nome expelirão demônios. Então você faz isso. Você põe a mão na cabeça de uma pessoa que está endemoniada. Se você crê, você diz, em nome de Jesus eu te repreendo. Saia daqui, demônio. Saia dessa pessoa. E ele sai. Tem que sair pela autoridade do nome de Jesus. Se você crê, se você leva uma vida com Deus, você leva uma vida séria com Deus, né? Para que você depois não receba uma rebordosa, que é o que a gente vai ver já aqui, quando a pessoa não sabe o que está fazendo por zombaria ou porque quer ser poderoso. Não. Se você quer servir a Deus de coração, você pode fazer isso em nome de Jesus. Nesse mesmo trecho, no Evangelho de Marcos, Jesus também diz, esses sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome, imporão a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados. Então não diz, esses sinais acompanharão os apóstolos, esses sinais acompanharão os pastores. Esses sinais acompanharão aos que crerem. Então se você crê, você pode fazer. Você não precisa de sal, nem de água, nem de sabonete consagrado, não precisa de óleo de Israel, não precisa da água do Rio Jordão, não precisa do pedaço da roupa do pastor, não precisa do paletó do pastor, não precisa de nada disso. Não precisa da unção do pastor, eu vou andar com esse pastor porque eu quero pegar um pouco da unção dele. Não, a unção, queridos, a unção significa capacitação, vem direto de Jesus para você. A gente está aqui para ensinar, para orientar, para impor as mãos, se for o caso, mas não vem da gente, entenda isso. Vem direto de Jesus, do Espírito Santo, para o Espírito Santo se mover dentro de você e usar você. Você está entendendo? Então, muito cuidado para a gente não desenvolver uma idolatria. Daqui a pouco tem gente atrás de roubar uma gravata do pastor. O pastor deu bobeira ali, colocou o paletó na cadeira, a pessoa leva embora. Vou levar embora o paletó. Por quê? Não, porque eu vou jogar esse paletó num doente lá e ele vai ficar curado. Não faça uma coisa dessa, viu? Você não precisa disso. Você precisa apenas crer e exercer a autoridade do nome de Jesus. Você vai agir em nome de Jesus. E como ele prometeu, se estiver dentro da soberania de Jesus, ou seja, se for da vontade de Jesus executar aquele milagre naquele momento, afinal ele é Senhor, não é? E nós somos servos, ele vai executar e o nome dele vai ser glorificado, tá certo? Então cabe aqui esse alerta, esse comentário, para você não ficar atrás de roupas de pastores para querer levar para fazer milagre através das roupas, tá bom? Isso é só um relato que aconteceu com o apóstolo Paulo. Entendeu direitinho, ouvinte? Ficou claro? Maravilha. Então vamos para frente aqui. Versículo 13, né? Olha o que aconteceu aqui, né? Então diz que Paulo, pelas mãos de Paulo, Deus realizava milagres extraordinários, né? Aí veja o que aconteceu. Algumas pessoas viram Paulo fazer esses milagres, em nome de Jesus. Veja o que eles quiseram fazer. Atos capítulo 19, versículo 13, continuando, né? Diz assim: e alguns judeus exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo, olha o que eles diziam, eram judeus, né? Exorcistas ambulantes. O que é exorcista, pastor? É a pessoa que expulsa demônios. Tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas que estavam endemoniadas. Olha o que eles diziam. Diziam assim:
esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Viram o que eles disseram? Jesus mandou dizer o quê? Eu em nome de Jesus, saia, não é? Mas eles diziam assim, esconjuro-vos, exijo por Jesus a quem Paulo serve, a quem Paulo prega. Veja se isso não demonstra que eles estavam falando de Jesus, que eles sequer conheciam quem era Jesus, não é? Porque eles disseram, eu mando que você saia em nome de Jesus a quem Paulo prega. Ou seja, demonstra aí que esses exorcistas ambulantes não tinham intimidade com Deus, né? Nem conheciam Jesus, não é? E quem eram essas figuras, né? Diz aqui o versículo 14. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Eita! Não era qualquer um não, hein? Eram 7 filhos do sumo sacerdote judeu, chamado Seva. Quer dizer, o sumo sacerdote era o líder máximo da religião judaica, não é? Então, veja que esses 7 rapazes não eram qualquer pessoa, tinham algum ensinamento das escrituras, não é? Afinal, eram filhos do sumo sacerdote. E aí, o que você acha que aconteceu, ouvinte? Você acha que o demônio que estava lá no rapaz endemoniado, você acha que o demônio obedeceu, saiu ou não saiu? Hein? Quer saber? Vamos ver? Verso 15 diz assim: Mas o espírito maligno lhes respondeu. Olha o que disse o demônio lá. Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Percebeu aí a resposta do demônio que estava no rapaz? Vamos repetir aqui. O demônio diz, conheço a Jesus. Então veja, queridos, os demônios, que são os anjos que estavam no céu, que serviam a Deus, mas se rebelaram contra Deus, eles sabem muito bem quem é Jesus, sabem que Jesus é Deus, sabem bem. E eles também disseram, e sei quem é Paulo, também conheciam Paulo, né? Servo de Deus. Agora, veja o que ele diz para os 7 filhos do sacerdote. Mas vós, quem sois? Como quem diz assim, quem és tu, brucutu, né? Quem você acha que é para vir aqui me expulsar? Veja aqui o demônio denunciou, né, que esses 7 rapazes não tinham vida com Deus, não tinham conhecimento de Jesus, não tinham comunhão com Deus, estavam fazendo aquilo ali não para buscar servir a Deus, mas estavam querendo ganhar alguma coisa, né? Afinal eram exorcistas ambulantes, provavelmente cobravam por esse serviço, então não estavam fazendo com a intenção do coração correta. E quando a gente está fazendo a obra de Deus pelos motivos errados, não é porque a gente quer ganhar dinheiro, quer subir na vida, e não porque a gente quer servir a Deus, por exemplo, ou porque a gente quer ficar famoso, ou porque a gente quer mandar nas pessoas. Então esses não são os motivos corretos, né, para você querer fazer a obra de Deus. Então, se vocês têm feito a obra de Deus pelas razões erradas, isso pode acontecer sim, a pessoa ser humilhada aí publicamente, que é o que vai acontecer aqui. Primeiro, o demônio já falou para eles, olha, quem vocês são? Quem vocês pensam que são, né? E o pior vai ser agora, no verso 16 diz assim, e o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, quer dizer, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Então veja o que aconteceu com esses 7 rapazes insensatos. Veja só, ouvintes, eram 7 homens contra 1, mas esse 1 estava endemoniado. Então, de fato, a pessoa, quando está endemoniada, vem para ele uma força sobrenatural dada por aquele anjo caído. Mas, diante da autoridade do nome de Jesus, ele se quebranta e sai na hora. Mas, por que não funcionou aqui? Porque esses 7, eles não estavam querendo fazer a obra de Deus com o coração limpo. Estavam
com interesse, sem conhecer, sem saber o que estavam fazendo, sem comunhão com Deus. O que aconteceu? Pulou sobre eles o endemoniado, dominou os 7, bateu nos 7, feriu os 7, tirou a roupa dos 7 e eles saíram daquela casa feridos, humilhados e peladões. Pelados, nu com a mão no bolso. Imagine só, que humilhação, né? Por quê? Porque foram insensatos, né? Quiseram brincar com as coisas de Deus. E com as coisas de Deus a gente não brinca, viu, queridos? As coisas de Deus são sérias, coisa séria, e não é para brincar. Foi o que eles foram fazer e aí entraram pelo cano, né? Como se diz. Então no verso 17 diz assim: chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Isso aconteceu na cidade de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Aleluia. Glória a Deus, que maravilha, né? Então não vamos fazer isso, né? Não vamos brincar com as coisas de Deus, nem querer tirar vantagem, nem querer ganhar dinheiro, nem querer prosperar às custas da obra de Deus, né? A gente faz a obra de Deus para servir, somente para servir, nada mais. Verso 18 diz assim: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Olha que bacana isso aqui. Quer dizer, muitas das pessoas que creram, elas não só creram, como elas sentiram o desejo de confessar o seu pecado publicamente, dizer publicamente. Uma vez um querido e amado irmão sentiu essa vontade de fazer isso num grupo que a gente estava participando, um grupo bíblico. E ele relatou, deu testemunho que foi tão bom. Ele confessou para o grupo um problema que ele estava passando, estava sendo oprimido, caindo nesse problema, nesse pecado. E na hora que ele confessou, repreendeu, e aquilo trouxe cura para ele. Foi muito bom. Então, interessante a gente ver que isso aconteceu também na cidade de Éfeso, né? E o verso 19 diz: também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Olha, calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Gente, olha, quer dizer, muitas pessoas que eram praticantes de artes mágicas, feitiçaria, bruxaria, ocultismo, né? Eles creram em Jesus, se entregaram e resolveram trazer os seus livros de bruxaria, de magia negra, de feitiçaria, de ocultismo, e fazer uma fogueira lá eles mesmos, e queimaram. E calculado o preço desses livros, né, chegava a 50.000 denários. Para você ter uma ideia, um denário era o valor que se pagava a um trabalhador braçal por um dia de serviço. Então, o valor mensal era o quê? 30 denários, né? Que era um denário para cada dia de serviço, se a pessoa trabalhasse todo dia. Então, vê, 30 denários é um mês de trabalho. Se você pegar, o ano tem 365 dias, 365 denários era um ano de salário de um trabalhador braçal. Então, veja que 50.000 denários era um valor expressivo, né? Era um valor importante, mas essas pessoas não se preocuparam, elas queriam se livrar. Isso é uma coisa bacana, viu? Um bom aprendizado. Você que aceitou se entregar a Jesus Cristo, entregar a sua vida, o governo de sua vida, e você ainda guarda, você que já aceitou, tá? Eu estou falando aqui com quem já se entregou a Jesus, mas você está com pena, você guarda na sua casa livros de magia negra que você tinha, você guarda objetos que você usava, você guarda imagens que você usava para adoração, para praticar idolatria ou outra coisa, porque você tem pena, você fica, mas eu não vou jogar fora não, eu não vou me desfazer não, que é tão bonitinho, foi presente de não sei quem. Siga o exemplo desses irmãos de Éfeso aqui, viu? Se livre, jogue fora, queime, não dê para ninguém não, né? Que você não quer dar para alguém uma coisa que você sabe que te faz mal, vai fazer mal para o outro também. Então, destrua mesmo, quebre, queime, faça alguma coisa, se livre dessas coisas como esses irmãos amados aqui de Éfeso fizeram
Isso é uma bênção, né, diante do Senhor. E aqui no verso 20 diz assim: assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Aleluia! Poderosamente. É bom demais, não é? Glória a Deus, porque a palavra do Senhor crescia e prevalecia. Prevalecer quer dizer vencer. Quer dizer, a palavra vencia as oposições, vencia os desafios, vencia os demônios, vencia as doenças, vencia as vidas fracassadas e desorganizadas. Porque a palavra de Deus traz isso, organiza a nossa vida, faz a gente viver bem aqui e muito melhor na eternidade. Então, glória a Deus por isso, né? Que bom, que bom. Chegamos aqui, então, ao final do nosso ensino por hoje, né? E dentro desse propósito eu quero orar pela sua vida. Vamos orar juntos nesse propósito aqui? Então vamos nós. É momento de oração. Nos teus braços eu quero descansar. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em Ti. Vamos orar então, queridos. Feche os seus olhinhos. Pai querido, em nome de Jesus, nós entramos aqui na Tua presença, Paizinho. Queremos Te agradecer e queremos, Senhor, crer e confiar na Tua palavra, Pai. Nós queremos, Senhor, como a gente aprendeu hoje na Bíblia, nós queremos jogar fora tudo aquilo que nos prende ao nosso passado, Pai. Às vezes é uma imagem, uma roupa, é um objeto, um livro, um objeto de culto, um colar, um enfeite, alguma coisa na casa, Pai, que a pessoa costumava colocar. Ou, Senhor, tantas coisas. Antes de Te conhecer, Jesus, a gente se prendia a tanta coisa. A gente fazia, Senhor. A gente botava a nossa fé e a nossa confiança nesses objetos, Pai. Mas agora nós aprendemos e estamos aprendendo a cada dia que só o Senhor é Deus e que a Tua presença é real. Aprendemos que em nome de Jesus, agindo a nossa fé, crendo no Senhor Jesus, nós podemos também ser instrumentos de maravilhas. Aprendemos que a comunhão, a intimidade que Tu queres com a gente, Jesus, não é através de objetos, não. É através de que o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa que compõe esse Deus composto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Senhor quer que o Espírito Santo venha morar dentro de nós, Jesus. Olha só, não há maior comunhão do que essa, Pai. O Espírito do Deus Altíssimo morando dentro de nós, se movendo dentro de nós. Não há objeto, não há imagem, não há roupa, não há adereço, enfeite que possa nos proporcionar maior comunhão do que essa, Pai. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor dirija, Espírito Santo, oriente esses irmãos, esses ouvintes que estão nos acompanhando agora, orando com a gente, que se livrem de todos esses objetos, tudo que você confia e acha que o poder está naquele objeto, seja do seu passado, antes de você se entregar a Jesus, seja agora, depois que você se entregou a Jesus, se você foi ensinado a usar objetos para poder agir a sua fé. Você não precisa desses objetos. Você só precisa da sua fé, do conhecimento bíblico e de você realmente agir o que a Bíblia diz que você pode fazer. Tudo que a Bíblia diz que você pode fazer, você deve fazer. Tudo que a Bíblia diz que você tem direito, você tem direito. Tudo que a Bíblia diz que você é, se você crer na Bíblia. Então, tome posse das promessas de Jesus, haja a autoridade
que Ele te deu, se entregue a Ele, deixe o Espírito Santo entrar na sua vida. E eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que isso se cumpra, Pai. Eu ministro na vida desses ouvintes, em nome de Jesus, para que não fiquem mais apegados nem a pessoas, nem a objetos, mas apenas ao Senhor Jesus e à presença do Espírito Santo que vem para dentro de nós quando a gente crê e quando a gente quer te servir, Pai. E que assim seja feito na vida de todos esses ouvintes que me acompanham nessa oração, Pai. Em nome de Jesus. E se você crê, ouvinte, diga aí amém. E graças a Deus. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos em frente, queridos. Semana começando. Fiquem todos aí na graça e na paz do Senhor Jesus. E a gente vai se ver aí durante a semana. Lembre-se, toda quinta-feira nós estamos juntos, pessoalmente, às 8 horas da noite, lá na Requinte Recepções, tá bom? Veja aí a vinheta direitinho para você saber onde é. E veja também o nosso... como você pode saber do nosso site, onde você pode ali ouvir a nossa programação e pegar todos os programas anteriores, tá bom? Então fique aí na paz e na graça de Jesus e até o próximo programa. Tchau, tchau! Ouça este e outros áudios do programa Aprendendo a Palavra na fanpage do Facebook, Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Ou acesse Ministério Evangélico de Ensino Bíblico.blogspot.com.br. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta ao meio-dia, aqui na Renovação FM. E às quintas, 8 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, segunda rua à direita após o Estádio do Arruda, sentido subúrbio. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito. Informações 986291752. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. O Ministério Evangélico de Ensino Bíblico apresentou Aprendendo a Palavra com o pastor Gilberto Costa e a missionária Fátima Coimbra.